CX, tá? Ele quem me deu a ideia dessa imagem, certo? E é o crédito dele totalmente aí, tá? Vejam só. Eu tenho aqui essa imagem, eu pensei em fazer algo diferente, uma coisa bacana, para que eu viesse a chamar a atenção, e o Carlos me deu uma ideia legal, que a ideia foi a seguinte: fazer uma bola de energia, um negócio vindo para frente da tela, onde daria a impressão de destruição, vidros quebrando, tal. Eu não vou fazer sorteio agora, não vou dizer o horário, durante ou no final da live, tá? Eu sempre faço assim, certo? Então vejam só, eu peguei essa imagem e a princípio, o meu é o normal. A princípio, o que eu vou fazer? E aí, Luquinha? Lucas, eu estava dizendo que os envios atrasaram e em breve Ale Barcelos, olha ele. Os envios atrasaram um pouco, tá? Mas é normal, certo? E nós vamos em breve aí enviar por causa dos correios. São 12 dias úteis. Hoje é o 10º dia útil para envio, tá? Certo? Então peço perdão a todos vocês aí. Bernardo Salvatore, me chame de mestre e senhor, por gentileza. Você já sabe o combinado. Me chame de mestre e senhor. Eita, Bernardo. Senão eu mostro aquele negócio. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Ctrl J na imagem, eu vou trabalhar essa imagem, tá? Como é que eu vou trabalhar ela? Da seguinte forma: primeiro de tudo eu vou tirar esses prédios aqui de trás. Eu não quero esses prédios aqui. Então com a Pen Tool eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar aqui, tá? Retinho. Vou puxar aqui para baixo, ó, e vou retirar esses prédios aqui, porque não me interessa, pelo menos agora. Eu não quero esses prédios devido à claridade que eles têm, e isso pode atrapalhar a minha edição, olha só. Então eu vou selecionar aqui, mais ou menos assim, seleciono aqui para cima um pouco e vou fazer o recorte aqui destes prédios, olha só. Isso para quê? Para que eu tenha um diferencial mais legal aí na minha imagem, tá? Vou colocar uma máscara e vou fazer a seleção por Mark Selection aqui, ok, e com brush preto eu retiro esse céu. Aqui eu vou regular apenas para ficar um pouco mais reto, mais ou menos assim, olha só. Feito isso, por baixo disso aqui eu vou pegar outros prédios, alguns prédios que não tenham tanta luminosidade assim. Então eu vou procurar aqui nas minhas imagens. Caso eu não ache aqui, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Então eu vou procurar aqui um prédio que fique mais interessante na minha imagem, para eu colocar lá por trás, para não ficar uma coisa meio vazia. Olha só, vou tentar esse aqui. Olha só. Então eu posso colocar mais ou menos aqui assim, tá? Olha só, Ctrl T, botão direito, distort, e vou ajustar esses prédios desta forma aqui. Sendo assim, eu fiz com que a minha imagem saísse aquele clarão, né, da minha foto, e fiz essa imagem aqui, tá? Por que eu fiz isso, Paulo? Por que eu tenho que fazer isso? Bom, você não tem que fazer. Mas se você é um bom editor, você vai perceber que está estourado. Depois a gente vê isso. Que a imagem está estourada, então não vai ficar legal. Sendo assim, a imagem já tomou um tom diferenciado, tá? Aqui fica bem mais legal, certo? Aqui eu vou tirar aqui do central também, para que eu tenha o restante
da visualização da minha imagem, pegando nos carros aqui, olha só. Vou puxar para cá, ó. Vou pegar assim, Mark Selection, ok, já deu pau no Photoshop, eu vou ter que reiniciar o mesmo, ó. Já criei aí o meu fundo. Feito isso, eu vou aqui nos meus arquivos e vou colocar aqui esfera aula para vocês e vou dar um ok. Feito isso, eu vou reiniciar aqui o Photoshop. Vou reiniciar aqui para ele ficar mais tranquilo, que deu um pauzinho na Pen Tool, é normal. Veja só, esfera, vou botar aqui esfera, ok. Feito isso, eu vou criar uma nova máscara na nova cidade que eu coloquei por trás e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, e vou retirar este céu da seguinte forma, com a própria Pen Tool, tá? Não tem problema não, porque vocês já vão entender o porquê que não tem problema. Não se preocupem com isso, eu já explico e vou mostrar e provar que não tem problema, tá? Não se preocupem. Vou apenas tirar o céu aqui, que é o que mais me importa, ó. Aqui assim, vou retirar aqui de cima, um pouquinho daqui, ok. E vou retirar todo esse pedaço aqui, olha só, e vou tirar aqui assim dessa parte do prédio, ó. Eu sou de Maceió. Veja só, fiz a seleção aqui, Mark Selection, ok, Alt, Delete, já cortei o meu prédio. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um céu diferente, para que eu tenha um tom mais escuro na imagem. Então veja só, eu vou criar uma cena meio que dramática, tá? Onde um céu dramático, mais ou menos assim, vai fazer toda a diferença, olha só. Então vejam o que eu consegui criar. Um cenário novo a partir do nada, tá? Vejam só, o que eu vou fazer agora? Vou colocar uma layer de ajuste no meu céu em modo Clipping Mask. Por quê? Porque eu vou linkar esse ajuste com a próxima imagem de baixo, botão direito, Clipping Mask ou Alt entre as layers, ó. Então, feito isso, eu vou clarear aqui um pouquinho, tá? Clareei, eu vou fazer o seguinte agora. Vou clicar na cidade traseira lá que eu coloquei, Clipping Mask, e vou clarear também novamente, ó. Olha só. Feito isso, o que é o Clipping Mask? Vou explicar agora. Coloco uma layer de ajuste aqui em Levels. O Clipping Mask é o seguinte: se eu mexer na layer de ajuste completa, ó, toda a imagem vai mexer. Porém, se eu botar um Clipping Mask ou máscara de recorte, ó, eu vou mexer só na cidade que eu marquei, olha só. Beleza, mas tem um detalhe aqui que eu acho que vocês não perceberam, é o seguinte: esse prédio aqui, ele estava refletindo o outro prédio que existia aqui embaixo, olha só. Ou seja, nós temos que cuidar desse reflexo aqui, onde eu vou pegar a minha Mark Selection, vou fazer isso aqui, olha só, tá? Vou dar um Ctrl C, vou juntar essas duas imagens aqui, dar um Ctrl J, ó. Feito isso, eu fiz uma cópia e vou dar um flip horizontal, tá? E vou levar para cá, olha só. Deixa eu voltar para cá assim. Deixa eu torcer Ctrl V. Vou voltar para cá, Ctrl T, botão direito, flip horizontal, e vou botar aqui, porque isso aqui vai ser o meu reflexo, olha só.
Feito isso, eu vou tirar um pouquinho de opacidade e vou marcar com a Pen Tool esse espelhado desse prédio aqui. Porque o que acontece? Ele é um prédio espelhado, então ele tem que fazer a volta por completo. Ele tem que fazer um reflexo por completo. Então eu vou refletir o que está na frente dele, olha só. Vou botar aqui, mais ou menos aqui assim. Então você tem que cuidar de tudo, inclusive desses mínimos detalhes, olha só. Vou selecionar ele aqui, Mark Selection, OK, inverto a seleção e deleto aqui para ele ficar refletindo. Você vê aqui, deleto, Ctrl 0. Olha só. Então já estou refletindo a parte da frente. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, olha só. Feito isso, fica bem legal aí. Bom, vamos ver aqui a minha internet como é que está hoje. Veja só. Feito isso, eu vou começar a trabalhar o seguinte, olhem só. Fiz esse ajuste aqui, eu vou começar a limpar esse cenário. Como? Tá? A parte que eu fiz, eu peguei uma parte dessa daqui, ó, dos prédios, e refleti nesse prédio da frente para que ele tenha um reflexo do mesmo, ó. Olha só, ele sem um reflexo, ó, com um reflexo aqui, ó. Eu peguei essa parte, espelhei para cá, coloquei na posição. A live vai até quando eu terminar a imagem, Júnior. Então ele está refletindo aqui a parte do prédio da frente, olha só. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J nessa imagem aqui por segurança e vou com o meu carimbo, eu vou limpar essa imagem como? Seguinte, eu vou pegar aqui e vou retirar esse camarada daqui, olha só. Utilizando a ferramenta carimbo, ó, eu vou conseguir retirar o camarada, olha só aqui. Cara, eu faço muito pouco banner, mas eu faço também, mas é muito pouco. Tá, então vejam só, eu vou pegando aqui as linhas, ó, e vou seguindo as próprias linhas para que eu tenha um conteúdo mais bacana nessa parte aqui e eu não perca a originalidade das próprias linhas do asfalto aqui, da linha de pedestre, olha só. Vejam só uma coisa, nessa parte do pneu aqui eu vou usar uma ferramenta do carimbo, uma função do carimbo de inversão. Eu clico aqui na inversão do carimbo, eu faço um clone invertido, olha só. Então eu vou preencher essa parte aqui da roda com o clone invertido, ó, assim, e assim eu tenho a opção de tirar de novo e assim dar continuidade à retirada desse camarada aqui do carro, olha só. Boa noite. Vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Esse aqui também vai ser puxado, ó. Automaticamente eu fiz a retirada desse camarada aqui do carro. E olha como ficou o antes e o depois, ó. Então eu vou retirar também. Tá. Eu seleciono aqui no carimbo e aperto esse botãozinho aqui de uma setinha invertida, olha só. Automaticamente eu posso fazer um clone invertido. Tipo, esse cara aqui vai sair de cabeça para baixo, olha só. Esse aqui vai sair de cabeça para baixo, ó. Então eu posso fazer um clone invertido, tá? Nessas setinhas aqui do lado, na aba do carimbo, tá certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar esse reflexo de espelho daqui, que eu não quero. Tá, olha só, eu vou tirar esse reflexo aqui. E feito isso aqui, eu vou completar minha janela, olha só.
Dessa forma eu completo a janela, vou botar aqui na posição correta, mais ou menos assim. E aqui eu já completo a minha janela e retirei o camarada dessa parte aqui, olha só. Olha o antes e o depois, tá? E vou fazer isso em toda a minha imagem, pelo menos na parte da frente, tá certo? Porque isso aqui vai dar um efeito diferenciado na minha imagem, vai dar um efeito bacana. Vou pegar essa parte aqui, vou tampar esse vidro, que eu não quero ele com reflexo. Vou pegar essa parte aqui, vou botar aqui assim. E vou completar mais ou menos assim. Aqui eu boto de lado e aqui eu pego um pedacinho do canto da parede para ficar mais bacana. Então vou retirar porque a cena que nós vamos ter vai ser free sim, vai para o site, vai para o YouTube, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, vou pegar aqui assim e vou retirar toda essa parte aqui e vou retirar aqui embaixo assim, olha só. Então vejam só, essa cena antes e depois, eu já te tirei um monte de gente, um monte de pessoas. Esse camarada aqui também vai sair. Olha só, eu vou pegar aqui, vou completar o vaso de plantas, ó. Certo? Aqui eu vou retirando aos poucos com carimbo a parte da perna dele, que eu não quero essa perna aqui, ele vai me atrapalhar bastante, ó. Então eu vou dando continuidade ao cenário para que eu tenha o efeito de continuação e não tenha aquele problema de, olha, ele passou o carimbo ali, ele passou o carimbo aqui. Então nossa imagem vai ter alguns detalhes bacanas que vai fazer com que ele não perca qualidade na edição, olha só. Antes e depois, eu vou pegar aqui um pedacinho dessa planta, vou botar aqui. Se tiver tempo, sim, vou salvar essa imagem. Vou liberar, Matheus. Eu vou fazer essa imagem, vai para o YouTube e para o site, tá? Por gentileza, é só aguardar. Então, essa mulher daqui eu também vou retirar. Lembrando, a qualidade da imagem, ela está um pouco abaixo porque nós estamos dando zoom muito grande. E essa imagem ela foi tirada de longe e o camarada que tirou essa imagem, ele praticamente distorceu a mesma. Mas o resultado final vai ser muito bom. Caso você tenha uma outra cidade aí, você pode utilizar da forma que você achar melhor, tá? Olha só. Aqui eu vou tirar essa pessoa aqui também, que eu não quero, ó. Então eu vou tirar aqui do lado assim. Ó. Aqui ficou bacana, mais ou menos assim. Vou pegar um pouquinho desse vidro aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, para ficar uma coisa mais real, olha só. É 100% de opacidade. Veja só a diferença, ó. Ó, o antes e o depois. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Aqui também, ó, eu estou retirando todas as imagens que estão me atrapalhando. Aqui nesse cara também eu vou retirar, olha só. Porque a cena que nós vamos criar vai para o YouTube sim, vai com certeza para o YouTube, será gratuita, tá? Não se preocupem. Esse vaso aqui, eu vou colocar a pontinha dele aqui para completar o outro vaso e vou completar aqui dessa forma, olha só. Vou pegar aqui de lado também. Vou pegar esse poste aqui para completar esse poste aqui, ó. Sempre pegando continuidade de cenário, tá? Vamos utilizar aí a criatividade para fazer uma coisa bacana. Ó. Vou pegar aqui um pedacinho desse jarro aqui, vou botar aqui, ó, mais ou menos assim. E eu já tirei lá a mulher lá do canto, olha só. Cara, ela é grandinha, ela tem 3000 por 2300 dpi, é porque eu tô dando um zoom muito grande. Na verdade ela é assim, ó. A imagem original é assim. E se eu dou uma aproximada maior, fica bem esquisita, né? Mas é porque tá muito grande. Diga um oi pra minha esposa, que ela está aqui do meu lado. Boa noite, gente.
Olha aí, tá vendo, delegada? Brinque. Saindo. Tá, minha filha. Vejam só, nós retiramos todas as pessoas da rua, tá? Olha só a diferença, porque a cena que nós vamos criar não pode ter pessoas, não pode ter ninguém na rua. Então eu vou pegar esse hidrante, vou botar aqui também, olha só, bem legalzinho. Então eu vou continuar a fazer minha destruição, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa faixa aqui e vou começar a retirar o carro, olha só. Pega aqui assim. E vou começar a retirar o carro aqui. De uma proporção legal, para que eu tenha apenas a pista funcionando, ó. Vou pegar aqui assim, vou puxar e vou puxando o carro. Para que ele tenha, seja liberada essa pista aqui que eu não quero que venha a me atrapalhar. Olha só aqui assim. Ó, vou retirar tudo aqui, mais ou menos assim. Opa, vou voltar aqui e vou retirando aqui com cuidado e carinho essa parte, olha só. Bordas sempre suaves, tá? Sempre suaves. Eu vou tirar essa parte aqui de lado. Veja só o que eu vou fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, S. Bordas sempre suaves, certo? Ó, vou tirar aqui um pouquinho. Mais ou menos assim, tá? Ó, retirei aqui. Vou pegar um pouquinho desse asfalto aqui da seguinte forma, olha só. Vou pegar aqui, ó, um quadrado, Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer o seguinte, ó. Olha só, vou botar ele aqui na posição. Olha só, aqui assim. Mais ou menos assim. Tá? Vou diminuir um pouquinho a opacidade, mais ou menos assim. E com uma máscara eu vou regular essas bordas aqui, para que eu tenha uma liberdade maior. Ctrl E, tá? E o que eu vou fazer agora? Com a Polygonal Lasso Tool, eu vou fazer o seguinte, nova layer. Por cima da estrada eu vou dar continuidade aqui, ó, a minha linha de asfalto, olha só. Na mesma proporção, Alt Delete em branco, tá? Feito isso, eu vou tirar um pouquinho de opacidade, mais ou menos assim, ó. Vou colocar uma máscara e vou botar um brush de, sei lá, de nuvem, ou de sangue, ou qualquer outro tipo de brush que você tem aí, de fumaça. E vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui e vou dar umas falhadas no asfalto, ó. Vou dar umas falhadas aqui, para ele ficar um pouco mais real, olha só. Aí fica ao critério de vocês, qual brush vocês vão utilizar, tá? Mais ou menos assim. E ele vai ficar um pouco mais falhado, olha só. Certo? Já ficou mais legal. Olha a diferença do antes e do depois, ó. Até aí tudo bem? Entenderam tudo? Minutinho, gente. Tá bom. Você tem que aprender a reconstruir certas coisas, tá? Porque o que acontece? Você utilizando o carimbo de forma correta, a sua montagem, sua edição vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais tranquila, né? Então vejam só. O que eu vou fazer nessa pista do meio? A mesma coisa, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha Lasso Tool, vou pegar essa bendita aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Opa, voltando aqui. Ctrl C, Ctrl V. Não era legal porque não ia ficar com a mesma perfeição, tá? Ia ficar pedaço do carro. Vou pegar isso aqui, Ctrl T, botão direito, e vou usar o Skill.
Skill, ele dá uma tipo uma ondazinha, ó. Ele segura a base ou segura o topo e fica de um lado para o outro. Eu vou regular aqui mais ou menos na mesma posição, ó. Mais ou menos aqui. Vou dar um Enter, ok. Ctrl T, botão direito agora, Distort. E vou fazer o seguinte, eu vou puxar em perspectiva, para ficar um pouco mais igualado lá com o meu chão, tá certo? Vou botar aqui assim. Vou diminuir um pouquinho, mais ou menos assim. Vou usar o Skill novamente, ó, Ctrl T, botão direito, Skill, e vou puxar mais para cá assim, olha só. Feito isso, eu já tenho um bom pedaço aqui do meu chãozinho lá, ó. Então vai ficar bem legal se eu colocar ele na posição correta aqui. Vou clarear um pouquinho para tonalizar esse chão aqui assim. Vou dar um Ctrl E, tá? Feito isso, eu só pego aqui o carimbo e faço a continuidade. Olha só aqui, ó. Eu boto para cá assim e vou fazer a continuidade do meu asfalto, ó. Vou pegar aqui essa parte e vou fazendo grosseiramente mesmo, porque o meu asfalto original, ele é todo torto, né? Então vejam só. Vou pegar aqui e vou completar, ó. Mais ou menos assim. Essa faixa aqui vai ser aumentada também, aqui, ok, ó, mais ou menos para cá. Essa parte aqui eu vou completar e vou completar o carro aqui, ó. Eu não quero essa parte, olha só. Então eu vou retirar tudo, mais ou menos assim. Vai ser free, vai para o YouTube sim, tá? Vai para o YouTube completo, não se preocupem, que será dada para vocês no YouTube, não se preocupem. Veja só, eu vou pegando aqui e vou criando aqui a questão do asfalto lateral, olha só. A pistazinha do meu carro, ó. Vou pegar aqui um pouquinho dessa roda, vou botar aqui para a roda ficar em pé, né? Ficar uma roda mais bacana, olha só. Mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais, ok. Botar um pouquinho mais para fora aqui assim, ó. Ok, assim. Pego um pouquinho daqui e afasto para cá. Vou tirar um pouquinho daqui assim. Beleza. Pega aqui um pouquinho. Opa. Vou pegar aqui o asfalto assim um pouquinho. Vou pegar minha ferramenta Dodge Tool e vou clarear um pouquinho essa parte com exposure abaixo dos 15%, ó. Olha só. Mais ou menos aqui assim. E vou clarear de uma forma que fique legal. Não se preocupar muito, porque aqui nós vamos fazer como é que se diz, uma esfera, então não vai precisar de muito detalhe, tá? Veja só o que eu vou fazer agora. Olha a diferença do antes e o depois, tá? Na nossa cidade. O que eu vou fazer agora, Paulo? Simples, nós vamos fazer assim. Deixa eu unir esses dois aqui, beleza? Eu vou pegar minha Elliptical Tool, certo? A ferramenta Elliptical. Deixa eu só ver o que esse povo está comentando aqui. Ó, calma. Vou pegar o meu círculo, tá? E vou fazer isso aqui, ó, uma esfera em tamanho grande. Vou botar aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então automaticamente eu criei uma cópia, olha só. Mas antes eu fiz uma burradinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Alt Shift E na imagem. Porque eu vou unir todos os pedaços, lembrem-se disso. Ctrl Alt Shift E na imagem. Ainda não, no momento não. Tá, vou pegar a Elliptical Tool, vou fazer um círculo um pouco grande aqui, tá? Mais ou menos assim. Ctrl C, Ctrl V. Automaticamente eu criei um círculo, olha ele aqui, ó. Feito isso, vou dar um Ctrl clique na layer. Automaticamente, esse Ctrl clique ele vai fazer com que a seleção seja formada. Vou em Filtro, Distort, Esferais.
e vou esferizar em 100% essa imagem. Vou dar um OK. Notem que ela já esferizou, ó. Vou dar um Ctrl F novamente, ó. Vai ser free, não se preocupem. Certo? Então, tem um boy tola me chamando aqui, mas eu tô... enfim. Certo? Então eu vou pegar o seguinte, vejam que ela esferizou, tá? Vou dar um Ctrl T, botão direito, flip vertical por causa da refração, certo? Feito essa refração, eu vou diminuir um pouquinho essa opacidade, vou botar em mais ou menos 70%. Feito isso, eu vou começar a trabalhar reflexos nessa bola. Como? Eu vou escolher minha Elliptical Tool aqui, ou a Retangular Mark Tool, e vou selecionar a lateral deste carro, mais ou menos assim. Vai ficar gravada, será gratuito. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, automaticamente eu criei uma cópia. Vou dar um Ctrl T, vou virar horizontalmente, vou virar verticalmente e vou colocar por cima da esfera, olha só. Feito isso, eu vou dar um Ctrl T Warp e vou colocar essa imagem mais ou menos aqui assim. Eita, não, desculpa gente, desculpa. Essa tem que ser apenas virada horizontalmente, tá? Apenas horizontalmente, essa aqui, desculpa. Feito isso, vou dar um Ctrl T, botão direito Warp e vou fazer isso aqui, ó. Mais ou menos assim, eu vou esferizar esse reflexo, mais ou menos aqui. Tá? Mais ou menos assim, eu vou esferizar esse reflexo aqui, ó. Vou abaixar essa parte aqui assim. Mais ou menos assim. Vou colocar uma máscara e vou retirar aqui as bordas, assim, ó. Vou tornar um Clipping Mask e vou tirar um pouquinho a opacidade. Ele já refletiu o carro aqui. Vou pegar um pedacinho da parte do semáforo aqui assim, olha só. Dessa parte da frente, mais ou menos aqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Ctrl C. Opa, vou botar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar por cima. Vou dar um Ctrl T, virar horizontalmente. E aqui eu vou fazer o reflexo do poste, mais ou menos aqui em cima. Ctrl T, Warp e vou puxar para cá, olha só. Vou puxar para cá. Minutinho. Tem filé lá, viu? Vou puxar para cá assim. Clipping Mask, máscara, brush e vou puxar aqui o brush, mais ou menos assim, e vou tirar a opacidade, olha só. Feito isso, eu vou fazer o reflexo do chão da seguinte forma. Pegar aqui, vou fazer aqui, Ctrl C, Ctrl V, peguei aqui, ó, Ctrl T, flip vertical e vou botar por cima da esfera também. Olha só. Ctrl T, botão direito, Warp e vou warpar também essa esfera da seguinte forma, olha só. Ele vai causar um reflexo meio que redondo na minha esfera, olha só aqui assim. Máscara e vou tirar um pouquinho de opacidade também. Clipping Mask e tiro a opacidade daqui. Eu já fiz o reflexo do chão na minha esfera. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só. Vou pegar um pouquinho daqui assim, Ctrl C, Ctrl V, botar aqui para cima, Ctrl T horizontal e vou fazer a minha esferização aqui também do meu reflexo. Até aí, alguma dúvida? Vocês estão muito calados, aluno calado é perigoso. Olha só. Clipping Mask, máscarazinha, tira aqui um pouquinho da opacidade e damos um OK. Veja só. Então nós já trabalhamos aqui o reflexo da nossa esfera, tá? Feito isso, eu vou colocar toda ela dentro de um grupo. Seleciono com o Shift a primeira e o Shift pressionado a segunda, ou Ctrl em todas as letras que eu quero que vá para o grupo. Ctrl G, tá?
Vou botar aqui o nome de esfera, certo? Vou pegar aqui, ver quem está falando mais comigo. E vou fazer o seguinte, ler de ajuste em curvas, e vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Vou fazer isso aqui nas curvas, olha só. Mais ou menos assim. Beleza? Olha só a diferença que ficou a nossa esfera. Ó. No cenário eu vou colocar um levels um pouco maior. Olha só aqui, assim, um levelzinho, tá? E no meio da minha esfera também eu vou colocar um levels maior um pouquinho. Olha só que legal. Feito isso, eu já tenho a minha esfera quase pronta. Eu vou vir aqui nas minhas imagens, eu tenho alguma coisa chamada bricks, tá? Que é tijolo. Olha só, deixa eu ver aqui, construções, bricks. Eu tenho alguns tijolos já prontos, certo? Vou pegar estes tijolos aqui, vou levar para lá, para minha imagem. Vou tirar Clip Mask, ó. Feito isso, olha o que vai acontecer. Eu tenho essa parte aqui, onde eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui assim, mais ou menos, um menorzinho um pouquinho. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui, máscarazinha. E com a Pen Tool, eu vou até botar menor isso aqui, que está um pouco acima do que eu quero. Máscarazinha, Pen Tool, e vou fazer aqui aquele tipo quebrado de asfalto aqui embaixo, olha só, mais ou menos assim, ó, e vou puxar para cá e vou retirar essa terrinha daqui. Mark Selection, ok, Alt Delete, já quebrei aqui uma parte do cenário, olha só que legal, tá? Feito isso, eu vou dar um Ctrl J, Ctrl T, botão direito, flip horizontal, vou botar do outro lado. Porém, eu vou mudar algumas coisas com o próprio carimbo, olha só. Vou pegar aqui e vou dar uma carimbada para mudar aqui os destroços, para não ficar igual, ó. Vou virar o carimbo invertido, para que eu venha para cá um pouquinho de destroços aqui também, tá? Vou pegar na máscara, vou passar uma máscarazinha aqui também, ó, e vou botar aqui para trás da seguinte forma, olha só. Vou puxar aqui para frente e vou mudar um pouco para não ficar os destroços tão iguais que eu coloquei na parte do outro lado, olha só, né? Feito isso, eu vou colocar num grupo, certo? Vou botar aqui cratera, sei lá, alguma coisa do tipo. Vou aumentar um pouquinho aqui assim. E vou fazer o seguinte, Color Balance, Clip Mask, e vou começar a tonalizar até chegar mais ou menos próximo do cinza que está o meu asfalto, olha só. Vou tonalizar aqui mais ou menos próximo do cinza do meu asfalto, mais ou menos assim. Vou colocar uma leia de ajuste com Color, Solid Color, tá? Certo? Com o Solid Color eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma cor da seguinte forma, ó. Vejam só. Eu vou pegar aqui um tom cinza do próprio cenário, ó. Oxê. Deixa eu pegar aqui. Um tom cinza, mais ou menos assim. Vou botar o Solid Color, tá? Ó, mais ou menos um cinza aqui. Vou botar em Clip Mask, tá? Vou mudar o blend, ó, para um blend chamado Multiply, ou não, eu posso botar um blend diferenciado, vou botar Multiply mesmo. Com o blend Multiply, eu vou pegar o meu pincel e vou retirar do excesso aqui, ó. E vou deixar o Multiply somente em cima dos meus tijolos, olha só. Onde ele vai dar a impressão de que tem asfalto e chão quebrado. Aqui assim, um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos assim. E vou puxar para cá assim, ó.
e vou retirar dos tijolos. No Color Balance eu vou tirar da mesma forma, ó. Eu vou tirar de tudo, né, de todas as partes, ó, e vou deixar somente as superficiais para dar a impressão de que ele realmente abriu o chão e está misturado terra com asfalto, olha só. Mais ou menos assim, ó. Olha a diferença que ficou os meus destroços sem o ajuste com o ajuste, ó. Vou colocar uma layer de ajuste em Levels, Clip Mask. Feito isso, eu vou dar uma clareada, olha só. Mais ou menos assim, ó, e uma escurecida aqui. Feito isso, eu vou simplesmente na própria máscara dar uma ajustada aqui, ó, embaixo, mais ou menos assim, ó. Mais ou menos aqui, aqui também eu vou dar uma ajustada maior, ó. Ele vai separando o tijolo do asfalto, olha só. Fica bem legal aí essa questão. Feito isso, eu vou colocar na cratera por trás da esfera a mesma coisa. Vou botar o chão aberto, olha só aqui. Vou botar por trás da esfera, mais ou menos assim. A cratera aberta lá no Ctrl T, botão direito, Distort, e vou distorcer aqui para ficar na proporção da rua, olha só. Mais ou menos assim, para dar a entender de que a cratera veio sendo feita por esta bola, olha só. Máscarazinha, brush, e vou retirar aqui o excesso, ó. Beleza, feito isso, eu vou colocar uma layer de ajuste em Clip Mask, aliás, uma layer comum em Clip Mask na cratera, né, nessa coisa que a gente fez aqui, e vou tonalizar com algumas sombras, ó, para dar a impressão de que ele está em profundidade, olha só. Aqui eu vou quebrar aqui um pouquinho, ó, e aqui dá a impressão de que ele realmente fez um buraco no chão, olha só. Mais ou menos assim, tá? Olha só. Então o que eu vou fazer agora? Vou clarear mais um pouco essa imagem. Não, isso vai ser feito daqui a pouco. Vou fazer logo, já que o nosso amigão aí, o Erlisson falou, eu vou colocar logo a questão das rachaduras e vou pegar o seguinte, vejam só. Eu tenho essa outra imagem aqui de cratera, né? É feito rachadura, tal. Só que eu não vou utilizar ela, eu vou utilizar uma outra, que é esta daqui. Veja só. A imagem nem acabou, macho. Cara, aprendam uma coisa. Existem alguns processos na imagem a serem feitos. Processo de junção de imagem e esboço. E processo de finalização. Eu ainda estou no esboço da coisa. Veja só, vou colocar aqui assim. Máscarazinha, e vou dar uma regulada aqui nessas partes que estão aqui por fora, mais ou menos assim, olha só. Aqui, vou dar 2 cliques e vou tirar o branco dessa forma assim, deixar só o rachado, olha só, tá? Deixa eu tirar um pouquinho dessa sombra aqui, deixar um pouquinho mais opaca, mais ou menos assim, tá? Veja só como é que tá ficando, certo? Isso aqui, aos pouquinhos, a gente vai ajustando aí para ficar um diferencial. Eu tenho aqui nas minhas imagens algumas partículas, ó. Glass. Então eu tenho algumas partículas de vidros quebrando, olha só, tanto em blur quanto em destroços mesmo. O que eu posso fazer, né? Eu vou pegar alguns desses destroços aqui de vidro e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou nos meus canais, Blue, Duplicate, seleciono só a duplicação, Ctrl L, e vou retirar aqui o escurinho aqui, deixar só os destroços mesmo, ó. Vou dar um Ctrl clique, volto ao RGB,
volta aos layers, Ctrl C, Ctrl V. Ó, automaticamente eu cortei aqui os destroços. E esses destroços aqui eu vou colocar em algumas partes das janelas, que é onde os vidros vão ser quebrados e jogados para fora devido ao passagem em alta velocidade desta esfera. Olha só. Então eu vou colocando aqui para quebrar todos esses vidros, tá? Isso, sobrepor, isso mesmo. Coloquei numa camada... Não, na verdade eu coloquei hard light, tá? Então vejam só, eu vou pegar aqui, vou pegar todos esses vidros, ó, e vou fazer aqui uma bagaceira de vidro quebrado nesse prédio, olha só, que é onde ele está passando. Vou pegar mais um glass aqui que eu tenho diferenciado, certo? Vou botar aqui. Vou dar em canais Blue, Duplicate, OK, Ctrl L e vou puxar para cá, olha só. Ctrl clique, volta ao RGB, volta ao normal, Ctrl C, Ctrl V. Já cortei aqui os vidros, ó, e vou botar lá novamente. Vou colocar sempre mais vidros aqui, ó. Bastante vidro quebrado, porque assim vai ficar mais legal. Vou botar aqui no carro também. Olha só, vidrozinho quebrado aqui, mais ou menos assim. Esse aqui eu vou botar aqui do outro lado também, olha só. Vou botando aqui os vidros e que aí dá a impressão de que tudo por onde esse negócio passou está sendo quebrado, tá? Ó, o Carlão aí, Carlão que deu a ideia dos vidros, tá, galera? Fecho total a ele aí. Ele é o meu cérebro hoje. Olha só, os vidros todos sendo quebrados. Mais ou menos assim. Vou pegar o outro lá que eu peguei aqui, ó. Vou botando. Ó. E vou espalhando aqui esses vidros, para que fique mais legal essa questão das janelas sendo quebradas, ó. Então vou botar aqui todos. Boto aqui dentro de um grupo, vou botar vidros. Vou dar uma layer de ajuste em curvas e vou ajustar da seguinte forma, ó, clarear um pouquinho aqui, ó, mais ou menos assim, certo? Vejam que os vidros estão sendo quebrados, olha só que legal, né? Então vejam só, feito tudo isso, eu vou pegar o meu modelo lá, daqui a pouco, né? Só que eu vou começar a fazer o seguinte. Na layer do cenário aqui eu vou clarear mais um pouquinho, olha só. Beleza? E vou fazer o seguinte agora. Pegar o meu maluco lá, meu modelo, que eu vou disponibilizar em breve para vocês aí. Deixa eu ver aqui o maluco correndo aqui, cadê ele? Ele já está totalmente recortado e vou colocar ele mais ou menos na posição assim. Eu vou até botar ele aqui, ó, pertinho da tela, para dar a impressão. Não vou colocar ele pequeno, tá? Porque eu acho que vai ficar mais legal ele aqui assim. Onde eu vou fazer o seguinte, cara, fica ao teu critério. Até porque eu não ensino a fazer cópias, eu ensino vocês a criarem suas próprias imagens. Então pode ficar à vontade para criar da forma que você achar melhor. Vejam só que eu vou colocar esse camarada aqui, tá? Onde essa iluminação do rosto dele eu vou usar ao meu favor da seguinte forma. Eu vou utilizar para que ele seja iluminado pela própria esfera. Vou colocar por cima desse camarada um tons em levels. Vou clarear um pouquinho aqui. Feito isso, olha só, eu já clareei o camarada aqui, já ficou bem legal. Beleza, vou clarear mais um pouquinho aqui. E vou colocar uma outra camada em curvas, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, ó, e vou aumentar aqui assim.
Vou pegar o pincel e vou passar aqui em algumas partes dele, olha só, para que ele tenha um efeito mais bacana. Tirar um pouquinho aqui os levels, tá? Mais ou menos assim. E vou tirar um pouquinho de saturação também. Eu não quero isso tudo saturado, então eu vou tirar um pouquinho de saturação dele aqui, mais ou menos assim. Do meu cenário também eu vou tirar saturação, olha só. Tirando saturação do cenário, beleza. Feito isso, eu vou tirar um pouquinho o cara aqui, tá? Não quero ele no momento. Vou criar um novo grupo, né? Uma nova layer com um novo grupo. Vou botar raios, onde nós vamos colocar com o brush lighting, o brush de raios aqui, alguns efeitos bacanas. Como por exemplo esse aqui, cor branca, tá? E vou começar a brincar aqui com os meus raios, pegando nas coisas aqui, né? Nos cenários. É algo bem bacana aí essa questão. Vou botar aqui, né? Nova layer, brush, sempre um raio em cada layer, vai ficar mais bacana para você trabalhar aí, olha só. Botar aqui, gira aqui um pouquinho, boto aqui, ó. Automaticamente eu vou com a Erase Tool retirar essas rebarbas aqui que ficou, ó. Beleza? Nova layer, brush, e vou aqui colocar mais um raio, mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui, vou girar esse raiozinho para cá e vou trabalhando aí essa questão do raio, olha só, em perspectiva. Até aí vocês entenderam? Até aí vocês entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Tá. Vou pegar um carro que eu tenho aqui, tá? Ele já está até recortado. Deixa eu ver qual foi o carro que eu peguei. Deixa eu ver aqui. O base 3 foi esse aqui, carro batido. Foi esse aqui, tá? Depois eu explico o que é o Solid, tá? Vou pegar esse bendito aqui, olha só o que eu vou fazer, tá? Para ficar mais legal. O camarada aqui sai, eu vou pegar aqui com a Pen Tool e vou cortar grosseiramente aqui esse carro virado que eu vou utilizar lá na minha imagem, olha só. Não, depois a gente vê detalhes. Vamos primeiro montar a imagem. Aí a gente vai testando a sugestão de vocês, tá? Então vejam só, eu vou colocar aqui, ó, e vou cortar esse carro grosseiramente mesmo, para que eu tenha um efeito bacana, olha só. Vou botar aqui, vou cortar grosseiramente mesmo, que ele vai ficar escondido. Ok, Ctrl C, Ctrl V. Vou botar esse carro aqui, tá? Vou botar aqui assim um pouquinho e vou botar na perspectiva da seguinte forma, como se ele estivesse sendo colocado para frente, onde eu vou colocar mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, esse aqui mesmo, vai dar um Ctrl J nele para ficar melhor. Esse carro aqui, eu vou fazer o seguinte, veja só, eu vou dar uma layer de ajuste em Exposure, tá? Vou botar aqui, ó. Cadê? Exposure, Clip Mask. O Exposure eu vou tirar um pouquinho a cor dele aqui, assim, ó. Mais ou menos assim. Vou escurecer um pouquinho aqui. Olha só. Escureci. Na própria camada de ajuste aqui, na minha layer de ajuste, eu vou retirar aqui o excesso, olha só. Então, eu já consegui regular a tonalidade do carro aqui com o Exposure. Vou colocar um Levels e vou aumentar um pouquinho, ó, em Clip Mask, tá? Ó. Feito isso, eu vou pegar com o carimbo mesmo, olha só, um carimbozinho, e vou refazer essa roda dele aqui, ó. Daqui eu boto aqui
e refaço a própria roda, olha só. Deixa eu botar aqui, tirar esse inverso. Vou botar aqui. E vou tirar um pouquinho da roda aqui, vou recriar a roda dele, olha só. Com o próprio carimbo, pentuo e retiro aqui as rebarbas que ficaram da própria roda do carro, olha só. Veja só o que foi que eu fiz. Fiz aqui a construção do carro novamente. Vou tirar aqui uma bordinha desse pneu aqui para ficar mais redondo. Ok, beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou tirar esse carro daqui, vou botar aqui para cima, vou botar carro voando. E nesses raiozinhos eu vou começar a brincar o seguinte, olha só. Vou criar outra layer aqui, botar no outro grupo, vou botar raios 2 e vou fazer assim com a layer de raios, ó. Eu vou fazer isso aqui, olha só. Pego aqui, giro e já vou dar a entender de que esse raio aqui está levantando o meu carro, olha só. Mais ou menos assim. No raio de baixo eu vou colocar aqui esse outro, ó, mais ou menos assim. Move Tool e giro mais ou menos aqui assim, ó. Vou botar por cima mesmo, ó. Ele vai dar a entender de que esse raio aqui que levantou o carro, olha só, mais ou menos assim. Vou botar mais um brush e vou pegar esse daqui, olha só aqui, Move Tool, regulo para cá, ele vai pegar aqui assim, ó. Então dá a entender de que esse raio foi levantado pelo raio, tá certo? Esse carrinho aqui. Os raios de baixo eu vou continuar normalmente. Eu vou pegar aqui, vou botar esse aqui também, mais ou menos aqui. Vou pegar esse aqui também, vou botar numa nova layer, ó. Sempre trabalhando saindo o raio do centro, tá? Mais ou menos assim, que vai ficar mais legal aí a sua edição, olha só. Brushzinho. Vou pegar aqui mais um raiozinho aqui. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Botar aqui. Move Tool e giro assim. Pra cima, ó. Olha só que legal, né? Nosso camarada aqui está correndo feito um louco. Então no carro aqui eu vou colocar uma layer de ajuste, uma nova layer em overlay. Vou com um pincelzinho branco, tá? Ó, pincelzinho de bordas suaves branca, e vou fazer a claridade do carro aqui assim, ó. O lighting do carro, ó. Feito isso, eu vou colocar o moleque aqui por cima de tudo, olha só. Aqui, Ctrl G, botar aqui rapaz, e vou colocar em Clip Mask uma layer por cima desse rapaz aqui, também em overlay, olha só, para dar a impressão de que ele está sendo iluminado realmente pelo raio que está atrás dele, tá? Até aí, pessoal, tudo certinho, tudo ok, deu para entender? Vou colocar uma layer de ajuste por cima do meu cenário e vou clarear aqui em overlay também, onde o raio está batendo, olha só. Vou tirar aqui esse cara para eu ver onde é que o raio está batendo aqui, ó. Olha só, vou botar aqui assim. E por cima dos destroços, tá? Mais ou menos aqui assim. Cadê os destroços aqui? Cratera. Ó, vou botar aqui assim, modo overlay. Overlay é bom para iluminação, tá? Vou botar aqui assim, ó, para ele iluminar as minhas partes aqui, para ficar mais legal. Vou colocar o carinha aqui, o camarada, né? Uma nova layer
em Clip Mask e vou... Não, vou até fazer melhor. Eu vou fazer assim mesmo. Deixa eu fazer aqui uma coisa que eu vou copiar o carinha aqui, Ctrl E. Vou tonalizar um pouco mais escuro aqui, ó. E com uma máscarazinha preta, um brushzinho branco, eu vou fazer a velha sombra dele aqui, ó. Move Tool, vou botar um pouquinho pro lado aqui assim. Beleza, olha só. Feito isso, eu vou trabalhar agora a questão das sombras, tá? Não, é impressão sua. Ele tá por cima, tá? Se quiser eu boto um pouquinho pro lado. Vamos botar ele um pouquinho pro lado aqui, para vocês verem, ó. Deixa eu botar ele um pouquinho pro lado aqui assim, ó. Ele tá correndo do raio. Mais ou menos assim. Feito isso, eu vou fazer o seguinte agora. Olha só. Parecendo que tá saindo da roupa dele. Vamos ver aqui, vamos tirar a dúvida. Então eu vou botar pra cá assim. Vou diminuir mais então. Deixa eu botar ele pro outro lado. Vou botar ele aqui. Mais ou menos assim, menorzinho. Ok. Vamos botar ele menorzinho, né? Vou botar uma layer por baixo dele aqui. Ó. Vou fazer aqui uma sombrazinha normalzinha aqui, bonitinha, ó. Mark Selection, ok. Alt Delete. Opa. Filtro, Blur, Gaussian Blur. E vou diminuir aqui para Overlay. Máscarazinha. E ajusto aqui. Bonitinho, assim. Para ficar uma coisa mais legal, né? Bom, feito isso, eu vou trabalhar agora as sombras do cenário, tá? Porque tem que ter a sombra do cenário também. Vou criar uma nova layer, Ctrl G, vou botar sombras cenário, tá? E vou fazer o seguinte, Pen Tool, e vou trabalhar aqui a projeção da sombra dessa parte aqui assim. Olha só, mais ou menos aqui assim. Pegando aqui para cima. Descendo aqui um pouco. E para cá, olha só. Eu vou dar uma olhada nisso agora. Vamos ver aqui. Deixa eu só fazer a sombra aqui que a gente trabalha isso aí. Veja só, peguei aqui. Filtro Blur, Gaussian Blur. Então um blurzinho aqui pequeno. Modo Soft Light. Máscarazinha. E com um brushzinho suave eu já ajusto aqui. Questão da sombra da própria casinha aqui. E vai fazer, olha só a diferença da sombra que foi feita dessa parte. Aqui também eu vou fazer da mesma forma, olha só. Vou criar aqui uma sombrazinha, ó. Mais ou menos aqui assim, e aqui uma sombra um pouquinho maior. Ó. Mark Selection, ok. Alt Delete. Filtro Blur, deixa eu ver aqui. Scream. Filtro Blur, Gaussian Blur. Ok. Máscarazinha. E aqui é o ajuste normal da sombra, olha só. Mais ou menos aqui, tá? Sim. Veja só.
Por baixo dos raios eu vou fazer o seguinte. Cadê os raios aqui? Vou nomear com o nome de ajuste raios ponto. E vou fazer o seguinte, olha só. Vou botar aqui um ponto aqui, um ponto aqui, né? Vou botar um pontozinho aqui. Mais ou menos aqui assim, e um ponto aqui, tá? Mais ou menos isso. Feito isso, vou colocar uma linha de ajuste em Color Lookup e vou botar em Moonlight, tá? Vou dar um Ctrl J, vou botar em Film Stock. Vou selecionar os dois, Ctrl G, vou botar ajuste, certo? Feito isso, eu vou diminuir um pouco a opacidade disso aqui, ó. Vou colocar uma máscara e vou fazer o seguinte, ó. Mais ou menos assim, ó. Olha só. Tá. Vou criar uma layer de ajuste em Color Lookup. Opa, Selective Color Now. Color Lookup. Vou dar aqui, ó, Moonlight. E vou dar um OK. Vou dar um Ctrl J. Feito o Ctrl J, vou mudar para Film Stock. O de cima vai ficar Film Stock e o de baixo vai ficar Moonlight. Se eu mudar, muda o tom, então tem que ser dessa forma obrigatoriamente. De baixo Moonlight, de cima Film Stock. Feito isso, vou colocar os dois no Ctrl G aqui, ó, num grupo, vou botar ajuste. Vou diminuir a opacidade um pouquinho para 70%, tá? Coloca-se uma máscara com um brush preto, eu faço isso aqui, ó. Olha só. Feito isso, tem uma mulher, um cara aqui, ou ele é doido, né? Ou ele tá drogado, ou foi ele que chamou esse negócio aí, porque ele não tá nem aí. Então eu vou tirar ele daqui novamente, ó. Olha só, vou tirar esse camarada daqui que sobrou essa bagaça aqui. Olha só. Beleza, agora sim, ele não é mais doido. Feito isso, o que eu vou fazer? Vejam só, presta atenção nos detalhes. Com o brushzinho suave, eu vou tirar ainda, além do ponto central que eu fiz a iluminação, eu vou retirar dessa parte aqui. Vou retirar do carro também, olha só. A luminosidade do carro, mais ou menos assim, ó. Vou tirar um pouquinho desse carro aqui também, ó. Mais ou menos assim. E vou tirar da frente desse carro aqui também. Olha só. Tirar aqui, ó. E vou tirar daqui de cima também. Tem outra demente andando aqui, nem aí para os carros, né? Só que essa daqui eu vou fazer melhor ainda. Eu vou cortar ela com a crop. Veja só como é que está ficando a nossa imagem. Feito isso, vou dar um belo efeito aqui nas minhas esferas da seguinte forma. Eu vou aqui na esfera e vou pegar um negocinho aqui bacana, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Eu vou pegar essas partículas aqui que eu tenho, olha só, e vou botar na minha esfera lá. Olha só que legal. Vou botar em modo Screen. Ó. Color Lookup. Vou botar aqui na esfera, olha só.
mais ou menos assim, um pouquinho maior. Vou dar um rasterize aqui, tá? Mais ou menos assim. Vou dar um Ctrl Shift U, vou dar um Ctrl L e vou retirar um pouquinho dessa claridade aqui, assim, olha só. Tirar aqui um pouquinho. E vou com a minha ferramenta Brush e uma máscara, vou retirar aqui ao redor esse pequeno efeito, né? Vou botar aqui uma na esfera certinho, aqui assim, aqui assim. Olha só o efeito que ela me deu, né? Vou botar modo screen mesmo, beleza, ok. Vou pegar lá em cima, vou fazer o seguinte, eu vou tirar a luminosidade do prédio também, ó, porque eu quero que ele ilumine essa parte aqui. Ctrl Alt Shift E, vou começar a utilizar o meu efeito do Red Giant Software. Vou dar esse plugin para vocês também, tá? Vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos assim. Olha só. Vou colocar uma cor azulada, mais ou menos aqui. Color Look Up. Olha só. Então vou botar aqui assim. Um pouquinho aqui, um pouquinho para cá, assim. E vou dar um OK. Certo? Ctrl Alt Shift E. E vou trabalhar aqui com algumas faíscas chamadas Spark. Color Lookup. Vou colocar aqui algumas faíscas. Modo Screen. Olha só, vou botar aqui assim. E vou botar aqui assim, pegando no carro, olha só. Vou botar aqui pro lado. E vou botar assim. Ctrl Alt Shift E. E vou trabalhar com o meu Nik Software Color Efex Pro 4, que ele vai dar um diferencial a mais na minha imagem, olha só. Então, com o meu Color Efex Pro 4, que é um plugin muito bom, não é, na verdade não é plugin, ele é um filtro, tá? Usem e abusem, meu povo. Pensem que se existe é para ser usado, não existe essa de não pode usar, tá? Vou usar aqui um Contrast Extractor, deixar assim mais ou menos, ó. Vou dar um OK. Vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui, assim. Tá? Olha só. Ctrl Alt Shift E. E vou só salvar e vou reiniciar o Photoshop, que às vezes ele dá um probleminha, tá? Usem e abusem de filtro, minha gente. Isso não quer dizer que vocês tanto é iniciante quanto não é profissional, não. Os maiores profissionais hoje utilizam filtros e plugins. Aí eu tenho como provar. É só olhar o portfólio de quem não usa e o portfólio de quem usa plugins. A diferença é gritante. Então fica aí a dica se vocês quiserem. Esse plugin eu vou dar para vocês, tá? Olha só. Então fica bem legal esse efeito aqui, onde eu vou pegar uma nova layer, brush branco, e vou iluminar aqui o chãozinho, ó, onde pegou aqui os brilhos, olha só, aqui, né? E vou botar em modo overlay, ó. Olha só. Mais ou menos aqui assim, ó.
tá? Bom, é só você olhar trabalhos de quem utiliza plugin e trabalhos de quem não utiliza plugin. É só você verificar, lá mesmo você vai ter a diferença. Vejam só, eu vou colocar um Brilliance and Warmth aqui, vou dar uma ajustada aqui um pouco maior. Olha só, vou ajustar para cá assim. E vou ajustar a saturação assim. Vou dar um OK. Olha só. Feito isso, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E novamente para finalizar e vou usar o Viveza, tá? Ó, o Viveza eu vou apenas ajustar as sombras e a estrutura eu vou aumentar bastante aqui para dar um efeito bacana de filme aí, assim, mais ou menos aqui. Saturação também eu vou aumentar um pouco, brilho também, e vou dar um OK. Bom, pessoal, é isso aí. E eu utilizei filtros e plugins finalizantes, né, como diz a história. Então, fica ao critério de vocês se vocês querem ser diferentes, ser taxado de iniciantes, ou se vocês querem ser a mesma coisa e profissionais, né, entre aspas. Lembrando aquele velho ditado que eu vou deixar bem claro: profissionais fizeram o Titanic, amadores fizeram a Arca de Noé. Por aí você tira e você mesmo vai deduzir quem até hoje não afundou: o profissional que fez o Titanic ou o amador que fez a Arca de Noé. Eu prefiro ser amador, tá? Fica a dica. Não vou nem citar nomes, certo? Então aqui eu vou só colocar o nome do site. Então eu já finalizei a arte aí para vocês, lembrando que vai ficar no site, tá? Será gratuita essa aula, não será aula premium. Então vocês vão poder ver e rever aí quantas vezes vocês quiserem. Eu só vou botar as imagens amanhã, tá? Porque hoje estou muito cansado, tenho muito trabalho para fazer e eu gostaria muito da compreensão de todos, tá bom? Então peço a compreensão de vocês sobre essa questão da aula somente amanhã, que eu ainda nem jantei, tá? Então somente amanhã eu vou conseguir colocar no ar, certo? E o que que vocês acharam aí desta imagem, pessoal? O que que vocês acharam? Gostaram? Ficou legal? Eu ainda vou rever a agenda de envios, tá? Para vocês, e vou rever muita coisa aí para que vocês venham, as pessoas que compraram os tutoriais. Lembrando, nesse resultado final chegamos aí apenas com plugins, apenas utilizando plugins finalizadores. Lembrando, olha que legal ficou os vidros quebrando, ó, por onde o negócio passa, ficou bem bacana. Ideia de Carlos CX. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, adquiram os DVDs. Vamos para o sorteio agora, né? Que legal! Oh, que legal! Vamos lá para o sorteio agora. Eu vou pegar o nome de vocês aqui. Uma camisa, tá? E o pendrive Iron Man. Lembrando, é R$25 o envio, por gentileza. Quem estiver interessado. Aquele que não pegar seu prêmio será banido permanentemente de premiação, ok? Colocados os nomes aqui, vou colocar 2 itens. Vou pegar minha agenda agora, um momentinho, tá? Quinta, vou botar para quinta-feira. Premiação sorteio.
Lembrando, eu vou sortear uma pessoa agora para a camisa, tá? E a outra pessoa depois para o pendrive Iron Man de 8 GB, R$25 o envio, por gentileza. Tá? Nicolas, amanhã eu disponibilizo, amigão, porque hoje realmente está difícil. Minutinho. Vamos lá. Sorteando para vocês, certo? Tá todo mundo que está aqui no chat, tá? Todo mundo que está. Loteria. Vocês vão na loteria e depositam na minha conta, tá? Por gentileza. Eu não tenho mais como arcar de envio para vocês, infelizmente, porque por causa de muitas pessoas que me deram prejuízo. Infelizmente eu não tenho como. O Red Giant e o Carlos CX vai disponibilizar para vocês, certo? Então eu vou arcar, certo, com a questão do custo dos pendrives e os envios. Lembrando a vocês que eu vou fazer isso porque eu mandei para muita gente do meu bolso e saí no prejuízo. Todas as encomendas voltaram, endereços errados, pessoas não foram buscar. Então realmente eu gastei R$300 mais ou menos de envio aí, que foi para o lixo. Eu não vou mais fazer isso, tá certo? Um pendrive desse custa em média R$129. A camisa R$65 fora envio, total de R$90. Então vocês vão levar os dois por R$25 aí, apenas o correio. Vamos lá. Vou sortear em 3, 2, 1. Todos os nomes estão aqui copiados do chat. Do chat. Vou disponibilizar tudo só amanhã. Eu vou fechar depois aqui e vou dormir, certo? Sorteando a camisa agora em 3, 2, 1. René Kuruds. Cadê o René? René ganhou uma camisa. René Kuruds. Esse cara é bom. René Kuruds ganhou a camisa, certo? Camisa Tutoriais Photoshop, beleza? E vou para o segundo agora. Cadê o René? René, 20 segundos para você aparecer ou vai ser desclassificado. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já era. René perdeu a camisa aí. Vou sortear novamente para outra pessoa. René perdeu a camisa aí. René perdeu a camisa aí. Vamos lá para mais uma vez o sorteio novamente aí. Novamente o sorteio está aqui. René sai do sorteio, não vai entrar, tá? Vamos para o próximo. Um item, camisa, valendo 3, 2, 1. Vânia Paiva, Vaninha, você ganhou a camisa, minha filha. Você tá aí, Vaninha? Cadê a Vânia? Vânia. Ganhou a camisa, Vânia. 20, 19, 18, 17. Aê, Vaninha apareceu. Vaninha. Vânia Paiva ganhou a camisa. Vou sortear agora o pendrive, tá? Vamos lá pro pendrive. Vamos lá para o pendrive. O item pendrive Iron Man. Sorteando em 3, 2, 1. Eric GF78. Quem é?
Eric G F78. Eric G F8. Eric GF78. Aê, Eric. Fala comigo no chat com seu nome verdadeiro, fi. Eric, dá um alôzinho lá no chat, por favor. Eric, isso é o Matheus, é? Erickson Matheus. Aê, o Eric Fadu! Que bom! Olha só, cara, que bom, hein? Eric Fadu, beleza. Depois nós conversamos, tá, pessoal? Vaninha e Eric. Conversamos aí novamente depois, tá? Vejam só. Pessoal, gostaram da live de hoje? Foi interessante para vocês? Foi construtiva? Certo? Não se preocupem, pessoal. Vocês vão sempre ganhar, tá? O sorteio é transparente. O site do sorteio não tem nenhum tipo de fraude. É um site oficial brasileiro, tá? Feito aleatoriamente, tá bom? Parabéns, Eric, aí. Merecido, é uma aluna há muito tempo, certo? E vocês gostaram da imagem? Como é que foi? Foi legal? Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Tenho que me retirar, que hoje eu vou trabalhar ainda e depois eu vou dormir, que eu tenho muita coisa para fazer. Fiquem com Deus. Até a próxima. Abração. Adquiram os nossos DVDs, volumes Fantasy está valendo já. Camisas também. Lembrando, quem comprar todos os 4 volumes, certo? Vai ganhar uma caneca grátis aí. Comprar o 4 de uma vez, ganha caneca grátis. Abração, pessoal. Fiquem com Deus. A live irá para o YouTube, irá para o site gratuitamente. Fiquem tranquilos que amanhã estará tudo funcionando. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Abração e falou!